As 10 pragas do Egito. Uma jornada de libertação e reflexão. Imagine um confronto épico entre o poder de um império e a força do divino, onde as forças da natureza, os deuses de uma nação e o coração endurecido de um rei são desafiados de maneiras extraordinárias. As 10 pragas do Egito não são apenas um relato histórico, mas uma profunda lição espiritual que atravessa séculos, falando sobre libertação, justiça e redenção. Prepare-se para embarcar nessa jornada de reflexões que conectam o passado ao presente e nos levam a questionar: o que estamos idolatrando em nossas próprias vidas? Se você gostou desse tema e quer se aprofundar mais, não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos juntos explorar essas lições atemporais, a narrativa das 10 pragas do Egito, conforme descrita no livro de Êxodo, transcende o simples relato de eventos miraculosos e castigos divinos. Ela apresenta um confronto profundamente simbólico e complexo entre o Criador do universo e o poder opressor da humanidade. O evento se desenrola como uma epopeia de libertação, resgates e uma mensagem espiritual e ética que reverbera através dos tempos. Cada praga não só revela o domínio absoluto de Deus sobre os elementos naturais e sobrenaturais, mas também expõe a dureza e resistência do coração humano, simbolizada pelo faraó. Sua contínua recusa em reconhecer a soberania divina tornou-se uma alegoria universal dos sistemas de poder que se erguem sobre a opressão e a injustiça. Ao longo desta jornada, Deus não apenas exige a liberdade física dos israelitas, mas também desafia as estruturas de autoridade humana que negam a justiça, convidando todos os povos a refletirem sobre suas próprias atitudes de orgulho e de obstinação. Este drama cósmico e espiritual se inicia com Moisés, um homem cuja trajetória, repleta de reviravoltas, reflete o desígnio de Deus para com a humanidade. Moisés, hebreu de nascimento, criado na corte egípcia, experimentou tanto o privilégio e os luxos do poder, quanto o sofrimento da rejeição e do exílio. Ele é uma figura de reconciliação, simbolizando a ponte entre a humanidade caída e o propósito redentor de Deus. Inicialmente, Moisés hesitou, temendo sua incapacidade de enfrentar o faraó, que havia sido um dos governantes mais poderosos de sua era. Contudo, o chamado divino é inquestionável. Moisés não foi escolhido porque era excepcionalmente capaz, mas porque em sua debilidade e insegurança, Deus podia manifestar sua força e sabedoria. Sua missão, como a de qualquer grande líder, era mais do que a mera condução de um povo em busca de liberdade. Sua tarefa era demonstrar, através de seus atos, que a verdadeira liderança está ancorada na fidelidade à verdade divina e ao compromisso com a justiça. O embate entre Moisés e Faraó não era apenas uma disputa política ou cultural, era uma batalha espiritual pela redenção de um povo escolhido e a revelação da fraqueza de um império arrogante, cega pela ignorância de suas próprias práticas idólatras. À medida que as pragas começam, o Egito, um império meticulosamente estruturado e aparentemente imbatível, começa a desmoronar diante da intervenção divina. A primeira praga, a transformação das águas do Nilo em sangue, se apresenta como um golpe direto, não apenas à economia egípcia, mas também à sua religiosidade e sua visão de mundo. Para os egípcios, o Nilo não era apenas uma fonte de vida física, mas uma divindade que trazia fertilidade à terra. Deus transforma esse símbolo de abundância em um emblema de destruição, fazendo com que os egípcios experimentem a mesma falta de sustento de que dependiam para sua sobrevivência. Esse ato de desarmamento simbólico não era apenas uma punição, mas também um alerta para todos os povos, destacando a ilusão de controle que a humanidade tenta exercer sobre a natureza e os recursos do planeta. No mundo contemporâneo, esta primeira praga serve como uma lembrança poderosa de que a Terra, seus recursos naturais e a vida que deles depende não são inquestionáveis e imunes a abusos. O impacto da exploração irresponsável e do desrespeito pelas forças naturais é irreversível, e quando esses recursos se tornam inatingíveis ou se tornam nocivos, como a água transformada em sangue, a própria sociedade pode entrar em colapso. A segunda praga, em que uma invasão imensa de rãs toma conta de todo o Egito, destaca uma verdade inquietante. Até as bênçãos naturais podem se transformar em fardos insuportáveis,
quando perdemos o controle sobre elas. Para os egípcios, as rãs eram associadas a divindades da fertilidade e representavam bênçãos essenciais. Contudo, essa praga não foi meramente uma demonstração de poder sobre a natureza. Ela foi uma desconstrução das crenças egípcias, que viam em sua fertilidade um reflexo da favorabilidade divina. Ao invadir a terra e as casas, as rãs se tornaram uma metáfora para o desequilíbrio e a irracionalidade do excesso. Em muitos momentos de nossas próprias vidas, aquelas coisas ou bênçãos que, num primeiro momento, parecem benéficas podem se tornar fontes de desconforto e sofrimento quando não há harmonia, equilíbrio ou entendimento de seu verdadeiro propósito. Os excessos nas nossas vidas, sejam materiais ou emocionais, podem transformar-se em armadilhas, de modo que o que deveria ser fonte de alegria e prosperidade acaba por criar caos. A terceira e a quarta pragas, de piolhos e moscas, fazem-nos refletir sobre a maneira como as pequenas coisas, aparentemente insignificantes, podem invadir nossa vida de forma a causar enorme impacto. As pragas de insetos, que afetam a higiene pessoal e a pureza religiosa, destacam a vulnerabilidade das estruturas da sociedade egípcia, que se viam seguras em seus rituais de pureza e na manutenção de sua tradição e autoridade. Essas pequenas pragas fazem-nos perceber como a fragilidade humana é exposta diante de forças fora de nosso controle. O Império Egípcio, com sua vasta riqueza e orgulho, de repente se vê impotente diante do comportamento das criaturas mais simples. Nesse contexto, surge uma reflexão. Até mesmo as classes mais altas, que aparentemente têm todas as respostas, são suscetíveis ao plano divino. Quando nós, como seres humanos, nos afastamos de nossas origens e princípios espirituais, mesmo os valores que julgávamos ser fundamentais podem desmoronar. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveite agora para deixar seu like, compartilhar com quem você acha que vai gostar e comentar aqui embaixo suas reflexões. Vamos espalhar essas mensagens juntos. De volta ao vídeo. A quinta praga. Com a morte de animais que tanto simbolizavam a riqueza e força da civilização egípcia, convida a introspecção sobre o que constitui nossa segurança e identidade. O culto aos animais, especialmente os sagrados, revela uma cultura que adorava o poder material e buscava refletir esse poder no domínio sobre a natureza. O golpe na destruição dos rebanhos nos recorda das crises que se sucedem quando os pilares econômicos e culturais são abalados repentinamente. A morte dos animais, que representavam o sustento e a fertilidade de uma nação, é o símbolo da decadência da autossuficiência egípcia e serve como um eco que chega até os dias de hoje. O que é valioso, quando não fundamentado sobre a base do respeito e obediência divina, pode sucumbir. Como no Egito, hoje também somos desafiados a refletir sobre nossas dependências e sobre o que, nas nossas vidas, poderia ser destruído, não pela vontade divina, mas pelas consequências de nossas próprias escolhas impensadas. A sexta praga, as úlceras e tumores que afligem homens e animais, simboliza uma virada para a experiência física do sofrimento e a vulnerabilidade humana diante das intempéries da vida. Nesse ponto da narrativa, as pragas tornam-se mais do que um alerta para a cultura externa de um povo. Elas atingem o próprio corpo, que na sociedade egípcia representava perfeição e controle. A dor física, que não pode ser ignorada ou mascarada, torna-se um lembrete constante da fragilidade humana e das limitações que ninguém pode superar, por mais rico ou poderoso que seja. Esse episódio, embora cruel, reflete como, diante do sofrimento, muitas vezes nos vemos forçados a fazer uma reavaliação profunda das nossas prioridades e concepções de vida. Cada uma das próximas pragas, o granizo, os gafanhotos, a escuridão e a morte dos primogênitos, contribui para o desenrolar de um processo profundo de destruição e revelação. O granizo e os gafanhotos revelam a vulnerabilidade das estruturas construídas pelo homem, a fragilidade diante dos desastres naturais que o homem, de forma arrogante, pensa ser capaz de controlar ou manipular. Assim, a natureza não é apenas uma fonte de benefícios, mas também um reflexo do juízo divino, capaz de destruição total não por impulso, mas como consequência da ignorância da humanidade. A escuridão tangível de 3 dias é um retrato profundo da cegueira espiritual que acompanha a insubordinação e a resistência à verdade divina. Esta não é uma ausência de luz meramente física,
mas uma incapacidade de enxergar a verdade de Deus no mundo. Ao longo dos tempos, isso ecoa nos momentos de crise existencial e de angústia interior, nos períodos de desesperança e solidão que muitas vezes surgem quando afastamos a luz espiritual em favor das trevas do egoísmo e da indiferença. A 10ª e última praga, que resultou na morte dos primogênitos, traz consigo o peso da redenção e do sacrifício. Este ato representa a necessidade de se fazer algo em favor da liberdade e da justiça. Ele é uma introdução a um novo caminho, que os hebreus seguirão sob a proteção divina. O sacrifício do cordeiro, cuja morte permitiu que a maldade passasse por cima, faz parte de um símbolo profundamente espiritual, representando a salvação através do sofrimento de um inocente, algo que será representado em futuras tradições religiosas. Cada praga que afligiu o Egito carrega uma lição atemporal e transcendente. Não se trata apenas de um julgamento específico contra uma civilização de uma época distante. É um chamado urgente e contínuo para que cada geração reflita sobre suas escolhas, atitudes e condutas. Não importa quão fortes nos sintamos ou quão imunes sejamos acreditando em nosso poder material ou espiritual, Deus continua a chamar à reflexão. Ele nos desafia a avaliar nossa obediência, nossa relação com o mundo natural, nossa posição diante das estruturas de poder e, por fim, nosso lugar diante do Criador, a fim de podermos emergir de nossos próprios Egitos rumo à verdadeira liberdade e à redenção eterna. As 10 pragas do Egito não são apenas eventos sobrenaturais do passado, mas um chamado eterno para refletirmos sobre nosso propósito, nossas escolhas e o caminho que estamos trilhando. Que essas lições de libertação e redenção nos inspirem a buscar a luz, mesmo nos momentos mais sombrios, e a viver com mais humildade, fé e esperança. Se essa mensagem tocou você, compartilhe suas reflexões nos comentários. Envie este vídeo para amigos e familiares e ajude mais pessoas a descobrir essas lições transformadoras. E não se esqueça de deixar o curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos conteúdos. Até a próxima!